A história do Japão. A origem da civilização japonesa é remota e bastante precisa. De acordo com algumas pesquisas, as mais remotas civilizações teriam chegado da Sibéria durante o período Neolítico. O processo da unificação política do Japão teria acontecido ao longo da dinastia Yamato, que configurou a presença de um Estado centralizado, isso no século III a.C. No século VI, após a chamada Guerra Ronin, o poder central perdeu espaço para os senhores de terras locais, que guerreavam constantemente entre si. No século VII, os conflitos e disputas locais perderam espaço para a rearticulação da dinastia Yamato e conseguiu promover mudanças que recuperaram o governo monárquico. Após algumas disputas, a monarquia japonesa se tornou praticamente hegemônica durante uma fase de aproximadamente 1000 anos. Neste tempo, vale destacar a ascensão dos samurais enquanto importantes agentes militares e políticos. No século XVI, o contato com os comerciantes espanhóis e portugueses determinou o gradual processo de abertura da civilização japonesa ao mundo ocidental. A ação de mercadores e clérigos jesuítas marcou o primeiro momento das transformações culturais que ganharam espaço no Japão. No século XIX, a ação imperialista norte-americana foi peça-chave fundamental para a abertura do povo nipônico ao Ocidente. Com a abertura econômica forçada pela esquadra militar do Zewa, os japoneses entraram em contato com novas ideologias políticas. Em pouco tempo, um forte movimento nacionalista reivindicou a modernização das instituições do país e o fim da influência estrangeira no território. No fim da Segunda Guerra, temendo a ascensão de uma potência socialista vizinha, os Estados Unidos promovem o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Essa tragédia nuclear acabou simbolizando a reconstrução da nação japonesa, que não tinha recursos para se recuperar das terríveis perdas econômicas e humanas do conflito. Na década de 1970, acabou se reerguendo e ocupando um importante papel na economia mundial. Basicamente, a cultura do Japão, ela traz tradições milenares, né? Embora ela tenha ali umas raízes na cultura chinesa, é por conta da distância geográfica entre o Japão e a China, né? Essa distância permitiu com que o Japão conseguisse construir um modelo cultural muito diferenciado, e mesmo com características dinâmicas do povo se adaptar à evolução tecnológica. Falando aqui um pouco sobre a parte da religião, né? As principais crenças dos japoneses têm as raízes ali no shintoísmo e no budismo, mas eles coexistem muito bem, né, com outras religiões, inclusive com a nossa cristã. E diferentemente do que acontece no Ocidente, no Japão, tipo, eles não têm pregações religiosas. A religião não é visto como se fosse alguma coisa para mandar em você. Ah, não, a religião para eles é um modo de vida, é um estilo de viver. Ali também, ali na parte dos pontos turísticos, a gente tem os jardins japoneses, né, que demonstram a essência da cultura japonesa, que essa essência da cultura foi importada da China lá pelo ano 600, então é muito antiga. Esses jardins, os jardins japoneses, eles exaltam ali a religião budista, porém não só isso, ele tem um caráter funcional. Então, para quem não é budista, é tranquilo ir para lá. É um lugar bonito, é uma paisagem, mas também ela retrata ali um pouco sobre a religião budista. Costumes, na questão dos costumes sociais deles, eles comumente, né, vivem sobre alguns códigos um pouco rígidos e que tem uma sutileza assim que é fácil de observar, né? Para eles, porque para estrangeiros é um pouco complicado de notar ou compreender. É um hábito muito comum que eles têm, que é uma marca dos japoneses, é a imposição de uma curvatura nas costas. Quando eles vão falar com alguém, vão dizer olá, ou vão demonstrar gratidão, eles têm esse costume de curvar as costas para que significa ter respeito, é uma reverência, né, para outra pessoa que está ali do outro lado. Na questão dos esportes, a gente tem aqui as práticas de luta, né, que são muito fortes, que são o sumô, o judô, o karatê e o aikido, mas também, né, não é isso, né, esse estereótipo já foi desconstruído há muito tempo, eles praticam esportes como aqui no ocidente também, né,
contudo no badminton, desculpa, o beisebol, futebol, que são largamente praticados no Japão, voleibol, eles também são bem fortes no voleibol. Então, assim, essa vista que eles são muito do sumô, do karatê, isso aí já foi desconstruído há bastante tempo. Mas a gente não pode deixar essa prática de lado, né? Porque é uma prática de lá, né? Que veio de lá. E o sumô, em específico, ele é considerado um esporte nacional, que é praticado milenarmente, mais ou menos ali, pelo menos 1,5 mil anos, né? Um ano e meio. Um ano e meio não, desculpa. 1.000 anos, 1.500 anos, né? Mais fácil assim. Ele é um esporte profissional, mas ele guarda raízes ritualísticas, né? Como o uso do sal para purificar e a alimentação também dos praticantes é algo bem específico. Então, apesar de ser um esporte profissional, ele tem ali uns rituais, algumas raízes de quando foi criado, umas raízes um pouco ritualísticas mesmas. O karatê, né? Ele chegou do Japão, né? O karatê chegou à China, onde ele foi aperfeiçoado. Então, ele veio da China e foi aperfeiçoado no Japão. Porém, suas origens também são até mesmo direcionadas ao continente indiano. Então, não tem só essa base no Japão e na China. O Oriente não é somente o Japão, a China, a Coreia. A Índia também é um ponto muito forte do Oriente que normalmente não é muito bem visto dessa forma. O karatê ele se espalhou para o mundo e ele também apresenta uma maneira fantástica de combate sem o uso de armas. Então, é uma luta só com o próprio corpo. Aqui na parte da culinária japonesa, a gente tem ali, como o Japão a gente sabe que é uma ilha, né? Eles têm muitos pratos típicos com arroz, porque o arroz ele, ele é plantado, né? O plantio dele é feito na água. Então eles têm uma base de arroz na culinária muito forte, né? Do Japão, né, saiu o sushi, que é muito comumente conhecido, né? O Japão é muito ligado a sushi, que é uma iguaria que mistura o peixe e o arroz envolto uma capa de alga. Então é uma capa de alga mesmo, onde eles colocam um arroz, colocam algum peixe ou alguma fruta, às vezes, o que é muito comum a gente ver aqui no Brasil. Tipo, um sushizinho ali de manga ou de alguma coisa do tipo. De suma importância na culinária japonesa o arroz, que foi o que eu disse pra você, que foi negociado até como moeda. Então, para você conseguir ver que é uma coisa muito forte deles, né? E como eu disse, eles usam muito arroz, então o arroz é a base de mais ou menos ali 2.000 pratos japoneses. Então o arroz é tipo uma coisa muito forte para eles. O arroz deles também vale lembrar que é diferente do nosso arroz, né? O grão do arroz deles é diferente do nosso. Como bebida, a bebida tradicional japonesa é o sake, né? Que trata-se de um vinho também de arroz branco e que pode servir de acompanhamento para várias refeições, né? E outra bebida também que é muito forte lá no Japão é o chá, que é consumido em larguíssima escala. A importância do chá, né? Render uma cerimônia específica, que é a cerimônia do chá mesmo, que até essa tradição teria começado lá pelo ano de 1190, por aí, que foi quando um monge budista ele foi para o Japão. E essa cerimônia impõe um ritual sobre a preparação da infusão à base de um chá verde em pó. A política japonesa, ela se configura como uma monarquia constitucional parlamentarista, ou seja, tem a figura de um imperador, que ele representa, né, e traz o símbolo de união da nação. Tem o parlamento, que é, né, a Câmara é o poder legislativo do país, com os deputados que representam o povo, e tem um primeiro-ministro, que é o chefe de governo, que realmente governa pelo povo, né? Que é né, eu vou falar detalhadamente sobre esses pontos mais daqui a pouquinho, mas a gente tem que entender isso. É uma monarquia constitucional parlamentarista, eu tenho a figura do imperador, que ele apenas representa o Estado, primeiro-ministro que realmente governa pelo povo e o parlamento que cria as leis e representa o povo, sendo eleito pelo mesmo. Continuando, nós temos que o Japão ele também é um estado unitário, ou seja,
O poder das partes do país, o poder dos estados, vamos assim dizer, ele é mais centralizado na mão do governo nacional. Não que os estados não tenham autonomia, mas o poder é mais centralizado na mão do governo nacional. É um Estado livre, tanto em direitos políticos quanto em direitos civis. Existe um órgão que realiza uma pesquisa sobre a liberdade que os países têm, a democracia que existe nos países. E é um índice que vai de 0 a 4, sendo o 0 muito pouco democrático e com pouca liberdade e poucos direitos, e sendo 4 com muita liberdade, com muito acesso aos direitos. E o Japão, ele está no 4.0, tanto em direitos políticos quanto em direitos civis. Tem uma democracia indireta muito forte, ou seja, a população ela escolhe seus deputados, seus representantes de uma forma muito séria, eles levam a sério a política. E aí eu entro no ponto da monarquia representativa que eu falei para vocês. O imperador, ele é muito mais uma figura do que o governante. Na verdade, ele é só uma figura do que um governante. Ele é tido como símbolo de representação do Estado e da nação, né, da união da nação. E ele exerce funções diplomáticas, de buscar a paz realmente nos acordos internacionais e tudo mais. E também presta apoio nacional em casos extremos, como, por exemplo, terremotos, questões sociais que aconteçam com a população, ele está lá prestando apoio. Além do mais, ele apenas nomeia o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Além de escolher qual é o chefe de justiça, que também já foi, de certa forma, indicado pelo gabinete do primeiro-ministro. Então, o imperador realmente ele só representa. Já o primeiro-ministro, ele governa de fato pelo povo e tem a função de executar as leis criadas pelo parlamento. Agora vamos falar especificamente do parlamento. É um parlamento bicameral, ou seja, duas câmaras, que é a chamada Câmara dos Representantes e a Câmara dos Conselheiros. A Câmara dos Representantes, ela tem um maior poder de decisão e conta com 465 deputados que são eleitos de forma equivalente aos seus distritos, né, aos distritos do país. É como funciona aqui no Brasil. No momento da eleição dos deputados, por exemplo, São Paulo ele tem direito a, se eu não me engano, 70 deputados. E Minas Gerais a 55, ou é o Rio de Janeiro, porque são os estados mais populosos do país. Então, os deputados são eleitos de acordo com o estado que estão inseridos e de acordo com a população desses estados. Quanto maior a população, maior o número de deputados na Câmara. E isso traz uma imparcialidade, porque, por exemplo, projetos no momento de decisão entre Sudeste e Norte, os votos do Sudeste eles vão pesar muito mais na Câmara, porque ele conta com muito mais deputados, devido à sua população. E aí, por isso que existe aqui no Brasil o Senado, que vem para equilibrar a, equilibrar o poder de decisão da Câmara, né, por exemplo, das regiões, dos estados. Então, aqui cada estado conta com 3 senadores na Câmara do Senado, e aí dessa forma tem uma igualdade maior. É o que acontece também no Japão. A Câmara dos Representantes ela conta com mais deputados, eleitos de forma equivalente aos distritos, mas a Câmara dos Conselheiros ela vai trazer uma maior igualdade nesse poder de decisão. Mas continuando, a Câmara dos Representantes ela escreve e aprova as leis, além de escolher o primeiro-ministro e depor ele do cargo, caso seja necessário. Geralmente, o líder do partido de maioria na Câmara é escolhido como primeiro-ministro. Já a Câmara dos Conselheiros conta com 245 deputados com mandato de 6 anos. Então, vocês percebem que o mandato aqui de 6 anos é maior do que o da Câmara dos Representantes, que é de 4 anos, que é também o que acontece aqui no Brasil. Os senadores, eles têm um mandato de 8 anos, porque é para realmente trazer essa igualdade de todos os estados dentro da política. A Câmara dos Conselheiros, ela tem o objetivo de aprovar ou não as leis que foram aprovadas pela Câmara dos Representantes. Se houver uma não aprovação na Câmara dos Conselheiros, ela retorna para a Câmara dos Representantes para, né, ser reescrito o projeto e tudo mais. E aí um ponto importante de ressaltar é que o primeiro-ministro ele pode dissolver a Câmara dos Representantes, mas não pode mexer na Câmara dos Conselheiros. Caso a Câmara dos Representantes ela não chegue a um acordo, né, entre a elaboração ou aprovação de leis, e aí se faz necessário um reset no parlamento. E aí se criam-se novas eleições para a eleição de novos deputados para a Câmara dos Representantes. E aí, em uma possível batalha entre a Câmara dos Representantes e a Câmara dos Conselheiros,
seja na escolha do primeiro-ministro, na elaboração e aprovação de leis, o peso maior sempre vai ser para a Câmara dos Representantes, porque, como eu disse, ela é a que tem um maior número de deputados e é a que tem um maior poder político, né, no parlamento. E aí um adendo é que o Partido Liberal Democrata, ele é o partido dominante nas eleições japonesas, e outros partidos, eles têm mais uma representatividade local, como por exemplo nos estados, certo? Essa foi a política japonesa. A economia do Japão é atualmente a terceira maior do mundo e fica apenas da China e dos Estados Unidos. Entre a década de 80 e 90, era o segundo país mais rico do mundo e no pós-guerra mundial foi colaborador dos Estados Unidos. Então, o Japão recebeu empréstimos e modernizou a indústria, fornecendo equipamentos bélicos para os norte-americanos que atuavam no sufocamento da atividade comunista na Ásia. Inclusive, foi a indústria japonesa uma das principais responsáveis pelo fornecimento de armas para os Estados Unidos durante a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Outros fatores também ajudaram no desenvolvimento da economia. O desempenho econômico japonês foi influenciado pela mão de obra barata, o aumento de investimentos na pesquisa tecnológica e na educação em massa. Atualmente, o setor industrial do Japão é muito diversificado e abrange tantos produtos básicos como aço, papel, quanto os de alta tecnologia. O Japão domina os setores de automobilístico, robótica, biotecnologia, nanotecnologia e energia renovável. O país é sede de vários dos maiores fabricantes de produtos eletrônicos do mundo, razão pela qual seu setor industrial é frequentemente associado à sofisticação tecnológica. O país é o terceiro maior produtor mundial de carros e o segundo maior produtor de navios. O setor de serviços responde a 68,7% do PIB japonês, que é de 5,3 trilhões de dólares, e emprega mais de 70% da mão de obra japonesa. Nessa obra tem destaque os serviços relacionados ao setor da alta tecnologia e das finanças. A indústria é responsável por 30,1% da economia nacional. O país é internacionalmente reconhecido por dispor de uma indústria altamente tecnológica e voltada para a produção de dispositivos eletrônicos, maquinários e veículos automotores. E o resto fica com o setor primário. Muitas das matérias-primas são importadas, mas a produção da agricultura e a pesca japonesa também são muito importantes para a economia do país. Curiosidades sobre o Japão. Primeira curiosidade. No Japão, ninguém atravessa a rua fora da faixa ou com um semáforo fechado. Isso é bem normal a gente observar pessoas, por exemplo, paradas mesmo sem nenhum carro na rua. O mesmo vale para os carros. Se o farol estiver vermelho, para ambos, assim, nenhum vai passar. Eles vão esperar até que o verde, até que o sinal verde apareça para eles poderem passar. Isso vem porque tem toda a questão de respeito que eles têm um pelo outro. A segunda curiosidade é que os sapatos sempre vão ficar do lado de fora de casa, né? Porque eles acreditam que se você sai para as ruas com o seu sapato e entra na sua casa com eles, isso pode trazer as impurezas da rua dentro da sua casa. Então o ideal é você deixar eles no cantinho, deixar eles na prateleira ao lado ou na frente da porta. Terceira curiosidade. Os japoneses tomam diversos cuidados quando ficam resfriados ou gripados. Bom, esse costume deles vem já mesmo antes da pandemia. Eles sempre já possuíram, né, esse hábito de colocar a máscara, mesmo que for apenas uma gripezinha ou um resfriado comum. Isso acontece porque eles têm, né, um grande respeito ao próximo e assim, eu acho que deveria ser feito no mundo todo, não só no Japão, né? Temos a quarta curiosidade, que é a taxa de alfabetização da população japonesa é de quase 100%. Bom, na cultura japonesa, a educação é muito valorizada por lá, e não é à toa que o Japão é o país que possui o maior índice de alfabetização do mundo. Cerca de 99% das pessoas de lá sabem ler e escrever. Quinta curiosidade: as escolas não têm funcionários contratados para realizar a limpeza. Nas escolas, por exemplo, aqui no Brasil, é normal a gente ver tia da limpeza ou pessoas que cuidam dessa área, né? No entanto, no Japão isso não existe, justamente para incentivar o aluno, né, a praticar o ato de limpeza, não só na sua casa, mas também em qualquer ambiente em que se vive. Sexta curiosidade: o Japão tem a maior expectativa de vida do mundo. O Japão ele é um dos países, né, com o maior número de população idosa do mundo, e a média de vida lá é de 89 anos.
Isso ocorre devido à baixa taxa de natalidade e somada com uma alta qualidade de vida que eles têm por lá. Sétima curiosidade: encostar na mão de outra pessoa é considerado como um contato íntimo. Aqui mesmo nas escolas a gente observa, né, alguns alunos expressando carinho em forma de abraços, mão dadas ou beijos. Isso é normal aqui. No entanto, lá algumas pessoas, né, algumas ações, dependendo do lugar ou até do nível de intimidade que você tem com a pessoa próxima de você, pode ser considerado como algo abusivo e mal visto pela sociedade. Isso acontece porque eles são muito conservadores, né? Então, toda aquela questão de corpo e alma que eles têm, então eles são bem preservados. A oitava curiosidade: tatuagens são mal vistas por lá. Bom, aqui eu posso citar um exemplo do meu pai, que quando a gente ia para parques aquáticos ou alguma praia, por exemplo, ele não tirava a camisa, justamente por ele ter tatuagens no corpo inteiro e piercing, essas coisas assim, que remetiam ao grupo, a facção criminosa chamada Yakuza do Japão. Então, geralmente os guardinhas que ficam nesses ambientes do parque aquático ou praia não gostavam e poderiam até ir falar com a gente para se retirar ou algo do tipo. Dando a curiosidade: os caras adoram Fanta. Literalmente é isso mesmo, porque enquanto aqui no Brasil a gente encontra 5 ou no máximo 6 sabores de Fanta diferentes, no Japão possui mais de 70, possuindo Fanta de qualquer coisa que você imaginar, tipo morango, Coca-Cola, kiwi. Se pata de pedra deve ter, mas enfim. Vamos para a décima curiosidade. No Japão já é possível namorar com robôs. Não que você vai pegar um robô e sair andando com ele de mão dada por aí. Isso na verdade é um programa que há em boates e bordéis que oferece esse tipo. Então, geralmente você paga entre 400 a 1.300 reais pra ficar 1 a 3 horas com o robô. Gente, tá difícil até pros japoneses. Não é que só no Brasil não. Japonesa é tão particularmente diversa e sedutora que sozinha seria uma justificativa para visitar o país. Assim como o esporte espalhou-se pelo mundo, levada por migrantes e envolvendo apreciadores por toda parte. Do Japão saiu o sushi, iguaria que mistura peixe, o arroz envolto em uma capa de alga. É de suma importância na culinária japonesa está o arroz, que de tamanho significado já foi negociado como moeda. O arroz é base de ao menos 2.000 pratos japoneses. A, a exigência pela qualidade começa no plantio e colheita, segue diretrizes especiais. Outro ingrediente que resume a peculiaridade da culinária japonesa é o peixe, preparado de maneira tão diversa que chega a ser apreciado até mesmo no café da manhã, onde precisa ser consumido cru. Ohio, turma do terceiro Infonet e a professora Viviane. Meu nome é Nelson Takao Oshikawa e vou mostrar um pouquinho do Japão para vocês.
Arigato para toda a turma da Infonet. Sayonara. Gambatte.